Boa noite a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. É com muita alegria que nós entramos na sua casa, no seu lar, com mais um programa Além da Notícia. A gente escuta as notícias, vê as notícias sendo noticiadas para lá e para cá para nós, mas às vezes precisamos aprofundar as notícias que chegam à nossa casa e ao nosso lar. Nós já ouvimos falar bastante, inclusive com propagandas nos intervalos aí, sobre a Base Nacional Comum Curricular. Nós estamos em época de férias nas escolas, nas universidades e queremos trazer esse assunto para ser conversado aqui, porque a base comum curricular diz respeito a todos nós, não é? Que amamos e precisamos da educação. O que é a base comum curricular? Por que ela se faz necessária? E como é que ela vai ser implementada em nosso país? É o tema do nosso programa de hoje, Além da Notícia. Eu tenho a alegria de ter aqui para conversar conosco sobre esse tema tão importante. Vamos começar pelas mulheres, né? Eu não quero errar a pronúncia do seu nome, Thérèse Hoffmann, né? É porque é chique, é francês. Então, seja muito bem-vinda, professora. Se eu te apresentá-la, ela possui graduação em licenciatura em Educação Artística pela Universidade de Brasília e é mestra também em Arte e Tecnologia de Imagem pela Universidade de Brasília. Enfim, o seu currículo está envolto sempre com a arte, né, professora? Muito boa noite, seja bem-vinda. A senhora trabalha na UNB, eu vi que tem um currículo aqui bastante amplo, mas o principal é que a senhora está no Departamento de Educação Artística da UNB, não é isso? Departamento de Artes Visuais, eu sou professora desde 1991 na UNB. Desde 1991. E qual é a sua contribuição nessa Base Nacional Comum Curricular? A gente teve a oportunidade de coordenar a consulta pública, né, quando o MEC disponibilizou um portal em 2015, e depois de organizar as contribuições, né, tabular as informações que foram depositadas nesse portal, mais de 12 milhões de informações, a gente coordenou esse trabalho junto com o professor José Ângelo Belloni, e na sequência também as consultas nos estados. Né, a segunda versão, a discussão e a preparação em cada um dos 26 estados e o Distrito Federal. Muito bem, ao seu lado está o professor José Ângelo Belloni, que é também professor de adjunto de estatística da Universidade de Brasília desde 1989. 89. Né? Professor Ângelo, seja muito bem-vindo, boa noite para o senhor. Boa noite, padre. Coisa boa. O senhor tá... Bom, ela já começou a falar, a Thérèse? A Thérèse já começou a nos dizer aqui, professor. O senhor trabalhou também nesse mesmo trabalho que ela, não é isso? Exatamente. Nós trabalhamos na sistematização das informações que foram coletadas no início do processo de construção da base. Certo. Muito bem. Bom, eu quero fazer uma pergunta comum para os dois. Por que uma base nacional comum curricular? Qual é a necessidade que nós temos dessa base? É importante esclarecer que a base ela já estava prevista desde a Constituição de 1988. Não é invenção de agora, não. Não é invenção de agora, ela já estava, né, atrasada na sua discussão, no seu trabalho, e nem todo mundo sabe disso. Uhum. Né? Então, desde a Constituição de 88, já estava previsto a base. Depois, a LDB, a Lei de Diretriz e Base, também traz a necessidade dessa base, e o Plano Nacional de Educação como último documento que também tem, de acordo com as estratégias de alcance das suas metas, faz referência à base. Então, a base vem em 2015 já calçada, né, por essas diversas legislações que determinavam a sua realização. Há quanto tempo, professor, que vem se discutindo essa base comum curricular? Bom, a base tem 3 versões, não é, na sua estrutura. Ela começa em 2015, quando grupos de especialistas das áreas constroem uma primeira versão da Base Nacional Comum Curricular. Quer dizer, o que é a base? A base é uma referência nacional para a construção dos currículos. Certo. Não é? Então, em 2015, as comissões de especialistas de cada uma das áreas constroem uma primeira versão, esse conjunto de diretrizes, não é, para a educação básica.
esse conjunto de diretrizes é submetido a uma consulta pública, não é? Que a professora Thérèse mencionou, é uma plataforma na internet onde qualquer cidadão poderia dar sugestões e contribuições à base, não é? Então, foi nesse período 2015 até o início de 2016, foi feita essa consulta pública. Houve um total de 12 milhões de contribuições à base. E nosso trabalho nessa época foi fazer a sistematização dessas contribuições. Então, essas contribuições foram submetidas novamente a uma comissão, às comissões de especialistas, né, de cada área, e eles construíram uma segunda versão da base, absorvendo esses 12 milhões de contribuições. Essa segunda versão da base, ela foi construída em 2016, final de 2015, aliás, final de 2016, e foi submetida aos estados. Cada estado, então, realizou um seminário local, onde foi discutida essa segunda versão, e os estados, as escolas, as secretarias de educação... Os estudantes também participaram. Isso. E fizeram um novo conjunto de sugestões, que foi, de novo, levado a essas comissões especialistas, e essas comissões de especialistas, então, fizeram a terceira versão da base, não é? Essa terceira versão, então, foi submetida ao Conselho Nacional de Educação, que é quem aprova a base, né? Então, a base, no que diz respeito à educação infantil e ao ensino fundamental, ela foi aprovada ao final do ano passado, ao final de 2017, e a base, no que diz respeito ao ensino médio, ela está em debate, não é? Então, estão sendo realizadas audiências públicas nas 5 regiões do Brasil, já foi realizado no Sul e no Nordeste, vão ser realizados, então, nas outras regiões, para depois, então, submeter, enfim, para avaliação do Conselho Nacional. Professora, vocês fizeram um trabalho fundamental, que é acolher aquilo que, na verdade, vem das bases, né? Ou seja, vem das contribuições que as pessoas deram. Vocês acham que no processo final, essas bases, ou seja, aquilo que foi enviado de contribuições, foi bastante absorvido? Você tem uma série de etapas e você tem uma série de ações que elas são pertinentes ou não, certo, né? O que é importante dizer, o portal, ele tinha uma acessibilidade, ele foi pensado e construído para incluir o máximo de pessoas. Né? Então, a UNB fez parceria com a UFMG, com a Federal de Juiz de Fora, com outras instituições também do Rio de Janeiro. E você podia acessar a base como pessoa física, então você tinha um canal de comunicação como indivíduo, você tinha um outro canal de comunicação como instituição, como escola, e outro como associação. Então, você tinha 3 entradas possíveis de contribuição. Isso tudo foi sistematizado e, óbvio, cada um quer dar a sua versão, né? Então, é difícil você conciliar ideias que sejam gerais, né? Porque cada um quer descer ao detalhe, né? Então, esse trabalho ele foi sistematizado, né? Os dados foram tabulados e voltou nos estados também, né, para que cada um visse se aquilo estava de acordo com a sua realidade. Né? Porque, afinal, você pegar um país continental do tamanho e tentar do Brasil, gente, dar parâmetros únicos, eles têm que ser um pouco mais genéricos para que a coisa possa descer ao detalhe e à especificidade de cada região. A gente teve a oportunidade de participar da discussão da base no seminário do Amazonas. A realidade do Norte, em termos de acesso à escola, né, em termos de logística, é totalmente diferente do Sudeste. Pois é. Né? Então, essa dimensão de país, as pessoas não têm. Né? Elas conseguem ver o seu microcosmo, mas o documento final ele tem que realmente ser amplo, né, e que determine
condições iguais de aprendizado, porque o Mas fundamental é isso. contempla essas diversidades o documento? Sim, sim. Mesmo com tamanhas desigualdades sociais que são tão Mas latentes no nosso país? exatamente é para tentar diminuir, né, dar mais equidade nessas Mas, professor, desigualdades. vamos ser muito sinceros. Eu estou vendo aqui, esse aqui Essa foi a segunda versão. É a segunda versão, vocês estão vendo, vou até levantar aqui, desculpa, professora. Vocês estão vendo que é um calhamaço grande, né? É todo o trabalho que foi desenvolvido. Claro, educação é uma coisa também muito ampla, com certeza aqui tem uma suma disso aqui. A minha pergunta, na verdade, professor José Ângelo, a construção teórica exige realmente muita dedicação, trabalho, vocês estão na base disso, desenvolvimento e tal. Agora, disso aqui, para a prática, você não acha que vai ter uma disparidade muito grande, não? Bom, um dos objetivos da base é exatamente diminuir essas diferenças. Não é? Então, a gente precisa estabelecer uma diferença entre a base nacional e os currículos. Não é? A base dá diretrizes para a construção dos currículos. E a ideia é ter um currículo em cada escola que tenha um núcleo central que seja igual no país inteiro. Então, isso vai... A base fala em direitos de aprendizagem. Não é não só a obrigação de ter ali os conteúdos, mas o direito da aprendizagem. O direito a uma aprendizagem de qualidade e que seja igual. Permita mobilidade, por exemplo, uma criança que mora aqui no Distrito Federal e cursa um certo ano do ensino fundamental, se a família mudar para Goiás, ela vai para uma escola do sistema goiano e essa escola deverá ter o núcleo do seu currículo igual ao que essa criança fez aqui. Então, facilita essa mobilidade e tende a dar uma formação igual. Isso a base. A base. Os currículos que cada sistema de ensino, que cada estado, que cada município vai construir, os currículos são diferentes. A base é comum. Os currículos são diversos. Então, os currículos de cada estado, de cada município, deverão incluir as realidades locais. Não é que a base, que é nacional, não pode incluir isso. Não é? Então, é evidente que um sistema de ensino do norte do país e do sul do país tem realidades locais diferentes, culturas diferentes, música diferente. E isso deverá fazer parte dos currículos. Pois é, mas deixa eu trazer um exemplo muito simples a partir do que você trouxe da Amazônia. A criança começou a estudar lá no Amazonas hoje, não é? E por circunstâncias vem transferido aqui para Brasília, Distrito Federal, não é? Ele começou a aprender matemática lá, mas ele não consegue acompanhar a matemática aqui. Porque, às vezes, a base que ele teve lá de matemática, ele não aprendeu nem as operações básicas, mais subtrair, diminuir, né? Subtrair, adicionar e assim por diante. Né? E aí você vê que é uma dificuldade dele até de se adaptar numa escola, porque mudou de região. Mas é isso que a base vem minimizar. Minimizar. Justamente nesse aspecto. Bom, ela levou 30 anos, né? 98, 2018, né? A gente tem um tempo aí. Ela tem que começar a ser implementada para justamente ser ajustada. Né? A teoria ela tem que ser colocada na prática para justamente ver o que funciona, o que tem que ser ajustado. Mas ela só vai permitir isso depois de ser implementada. E a proposta dela é justamente isso. Se o aluno está no 5º ano do ensino fundamental, lá no Acre, Rondônia, que ele venha para o Rio Grande do Sul, ele tem que ter os mesmos conteúdos, os mesmos conhecimentos, independente da região, naquela faixa do ensino que ele está estudando. Né? Então, justamente isso. A base vem tentar acabar com essas disparidades. Isso é fundamental. Gente, educação é um tema apaixonante, importante e fundamental para todos nós, não é? Desde as nossas crianças pequenas que estão aí, a necessidade que nós temos delas serem bem educadas, escolas que a educação de fato funcione. Todos nós precisamos de educação. Mas a educação não acontece sem o professor. Ele é peça fundamental, essencial. E aí, depois do intervalo, eu quero voltar conversando com vocês sobre o papel do professor
tá? No desenvolvimento aqui dessa Base Nacional Comum Curricular. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com você, Além da Notícia.